Senhoras e senhores deputados, renovo cumprimentos a todos vós e um cumprimento especial ao Sr. Presidente da CCDR Algarve, Dr. José Apolinário, que hoje também temos o privilégio de ter a sua presença no âmbito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que tem a ver com a proposta de lei número 42, que entretanto já foi traduzida em lei, mas que estas audições tinham sido solicitadas e aprovadas até antes da sua aprovação ou logo imediatamente a seguir, só que foi-se arrastando. E como assim o é, tanto darei a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para apresentar o requerimento em 5 minutos, depois o Sr. Presidente terá 5 minutos e depois haverá uma ronda única dos 3 minutos, ao qual no final o Sr. Presidente depois, até ao valor do somatório das intervenções, dou a palavra ao Sr. Presidente, ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, João Paulo Barbosa de Melo. Não. Não está a falar. Percebi. Então, muito boa tarde à Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados e Sr. Presidente da CCDR Algarve. É um gosto tê-lo ao lugar. Já tiramos o L. Agora já não tem L, mas não, já caiu, aquele L da publicidade já caiu. Somos do Algarve. Dos Algarves, a queimar. Muito bem. Enfim, nós pedimos aos vários presidentes das CCDRs para cá vir a propósito deste assunto e quis o acaso que o Sr. Presidente da CCDR Algarve fosse o último a vir. Portanto, o que tem algumas vantagens e inconvenientes. A maior vantagem é que quase tudo já está mais claro nesta fase do campeonato do que estava no início. Eu diria que, claro, há várias coisas aqui que estão claras. Há uma proposta de lei que foi convertida em lei em 2 dias nesta Assembleia, com aquela pressão do final do ano, e agora percebe-se claramente, é um processo que tem algum tempo de gestação, mas certamente ninguém tinha olhado para o calendário e que, de repente, quando alguém olhou, reparou, oh diabo, se a gente não faz esta alteração depressa, já não vamos a tempo. E, portanto, de repente, assim, ou fazemos isto nos próximos 5 dias, ou já não há hipótese de mexer no mapa. Foi pena, porque se não tivesse havido esta percepção fora de horas, porque isto podia ter sido tratado com mais cuidado, ter-se-iam recolhido os pareceres certos, das entidades certas, da Comissão da ANAFRE, da Associação Nacional de Municípios, ter-se-ia promovido a audição dos municípios que estão a mudar de NUTS 3 ou de NUTS 2, e todos estaríamos muito confortáveis, porque estando esta Câmara basicamente de acordo com a solução que foi encontrada, acho que, enfim, há um certo consenso nessa matéria, com a solução que foi encontrada para a Península de Setúbal, escusávamos ter feito todo este processo tão a correr se alguém se tivesse lembrado mais cedo de que havia prazos que o Eurostat tinha e que, se não os cumpríssemos, que já não ia haver tempo para fazer estas mudanças. Isto para nós agora, para mim, pelo menos isto é claro, no fim de ouvir todas as pessoas e todos os presidentes de CCDRs que já aqui estiveram. E, portanto, agora a pergunta é assim, e o Algarve? Assim, o Algarve não tem nada a ver com isto, dirá o Sr. Presidente da Comissão, porque a nós ninguém mexeu. Nem nos meteram municípios, nem nos tiraram municípios, nem nos partiram ao meio, nem nos partiram em 3 pedaços, nem juntaram o que tínhamos com outros. Aqui, no Algarve, parece não ter havido mudanças. Até o Algarve, aliás, é provavelmente uma das fronteiras das nossas regiões plano, vou continuar a dizer assim, usando uma terminologia que já não se usa, mas que todos aqui entendem. É provavelmente aquela das nossas regiões que tem as fronteiras mais estáveis ao longo deste tempo todo. E por isso há aqui uma pergunta assim, pergunta genérica. O Sr. Presidente da CCDR Algarve entende que o território do Algarve, no território do Algarve, não haveria sentido para fazer alterações como aquelas que ocorreram aqui em Lisboa? E vou dizer porquê.
é que o Algarve tem municípios muito desenvolvidos e municípios que estão, enfim, cá para trás, nos indicadores socioeconómicos. Até agora nunca ninguém se lembrou de partir a região do Algarve em dois, pondo, entre aspas, os pobres todos juntos e os ricos todos juntos, que é para dar mais dinheiro àqueles que precisam mais. Ninguém se lembrou disso e eu diria, se calhar, bem. Mas então, qual é a lógica de partirmos um território para capitalizar fundos, destruindo, no processo, a unidade que esse território devia ter e que vai ser importante para o que vem daqui para diante? Se um dia houver a regionalização em Portugal, convém não andarmos a fazer uma cacofonia de regiões, plano, de regiões de fundos e por aqui fora, na qual, já às tantas, já ninguém se vai entender. Pergunta, terminando, a CCDR Algarve foi ouvida neste processo? Foi ouvida quando? E dentro do Algarve, toda a gente está confortável com estas alterações que houve e ninguém pôs a hipótese de fazer alterações naquilo que existe no Algarve atualmente? Era só isto. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, por 5 minutos, até, dou a palavra ao Sr. Eu vou tentar ser até. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas, pelo posicionamento, pela cortesia também da intervenção. Saudar também o Sr. Deputado Luís Gomes e a Sra. Deputada Isabel Guerreiro, que são deputados pelo Algarve. Mas a verdade, se há uma região natural, é o Algarve. Chegou, aliás, no processo legislativo, antes de 1997, chegou a haver um projeto de lei de criação de uma região administrativa piloto do Algarve. Porém, em 1997, os dois partidos com maior representação política fizeram uma revisão constitucional e condicionaram que só pode haver região no Algarve se os eleitores em Lisboa, no Porto, em Coimbra, concordarem. Pronto. E, portanto, dessa forma, ficou de alguma forma bloqueado, enfim, com o maior mérito. O Partido Socialista, na altura, era liderado pelo agora Secretário-Geral das Nações Unidas, o Partido Social Democrata, pelo atual Presidente da República. Mas permite-me, como cidadão, uma vez que me perguntou, como cidadão do Algarve, dizer que eu julgo que o processo de criação de um nível subnacional ganharia se pudéssemos avançar ou se pudesse ter havido uma experiência piloto a partir de uma região delimitada como o Algarve. Como o Algarve, que vem de Algarve, o Ocidente. Tivemos, aliás, divergências profundas quando o Sr. Ministro achou que devia pôr o Algarve com 2 L's. Quanto à pergunta concreta que colocou, nós fomos convocados e ouvidos no contexto do Conselho de Concertação Territorial realizado em janeiro de 2022. Na região do Algarve há um relativo consenso quanto à necessidade de uma coesão territorial. O nosso desafio não é a questão do mapa interno. O nosso desafio, o Algarve é apontado nos relatórios da Comissão Europeia, nomeadamente no relatório sobre o oitavo relatório sobre a coesão, como uma região que atravessa aquilo que é chamado uma armadilha de desenvolvimento. O nosso ponto é que há cerca de 20 anos estamos acima dos 75%, que subimos no início deste século, portanto, no período de 2005-2009, depois com a primeira crise de dívidas soberanas caímos, depois voltámos a recuperar, praticamente em 2009 tínhamos 91% do PIB, em 2019 tínhamos 88%, mas nunca passamos mais além. E o ponto crítico aqui, isso está identificado, nomeadamente nesse 8º relatório da Comissão Europeia sobre a política de coesão, é da necessidade de termos mais investimentos em termos de capacitação, em termos de inovação e em termos de ecossistema, nomeadamente nesses municípios com menor dimensão e também com menos meios de apoio em termos de recursos humanos e meios de apoio técnico. A lei pressupõe, aliás, que seja assim ter capacitação técnica para apoiar mais estes municípios do interior.
E é um trabalho que tem que ser procurado, encontrado na região. Dizer, contudo, que nós, no âmbito do Programa Regional 2030, procuramos desde o início reforçar as verbas alocadas a estes municípios mais do interior e lançámos mão de um mecanismo, de uma iniciativa que, aliás, é pioneira à escala nacional e das poucas ainda só existe na fronteira da Polónia, que é uma iniciativa territorial integrada, centrada na água e na paisagem, entre o Algarve e o Alentejo, no fundo, para reforçar uma intervenção no chamado Cordão Verde, e onde estamos a alocar, onde alocamos, não é? Estamos a alocar, porque o programa já foi aprovado, verbas especificamente para aplicar naquele território. Nós e o Alentejo, em relação aos municípios contíguos do Baixo Alentejo, contíguos com o Algarve. Centrado num ponto, que é água e paisagem, mas também na dinamização da atividade económica e na inovação. E, portanto, diria que, à nossa escala, do ponto de vista do Programa Regional, procuramos responder ao desafio que colocou através das verbas do Programa Regional 2030. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. E entramos na ronda única dos 3 minutos e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Guerreiro. Sra. Presidente, Sr. Presidente da CCDR, caro amigo Dr. José Apolinário, é um prazer sempre tê-lo aqui e ouvir as suas intervenções. Praticamente tira-nos aquilo que nós pretendíamos dizer, mas isso só mostra que há consistência nos algarvios relativamente àquilo que é a região do Algarve e àquilo que politicamente queremos que seja o futuro do Algarve. Senhores e senhoras deputadas, e como disse e bem o Sr. Presidente da CCDR, o Algarve é a região natural. E é natural porquê? Porque coincidem no Algarve a Comunidade Intermunicipal do Algarve, a AMAL, a CCDR do Algarve, a NUT 2 e a NUT 3. É, pois, um território no qual as diferentes administrações se sobrepõem de forma coesa e homogénea, constituindo um terreno fértil para uma descentralização de atribuições e competências da administração central para as administrações intermédias, realizada de forma estruturada e sem sobressaltos cívicos. Essa harmonia geográfica tem permitido uma distribuição de fundos, quer nacionais, quer comunitários, em concertação estratégica com os presidentes de Câmara municipais nos 16 concelhos, tanto ao nível da comunidade intermunicipal como da CCDR Algarve, sem que o fator administrativo fundado no território prejudique tal concertação estratégica. Recentemente, o Algarve foi exemplo de tal coesão administrativa, nos dias 2 e 3 de março, com a realização do Governo mais próximo, em que participaram todos os ministros e secretários de Estado em reuniões de trabalho, e com a realização do Conselho de Ministros descentralizado, que tomou pulso à região, à sua capacidade de inovação empresarial e científica. Governo mais próximo que alicerçou diversas decisões estratégicas para o seu desenvolvimento no domínio da sustentabilidade hídrica, no acelerar do processo de concurso do projeto do novo Hospital Central do Algarve e no domínio das estratégias locais de habitação, entre outros investimentos significativos. De que destaco, por exemplo, o estudo da futura mobilidade elétrica no Triângulo Faro, Loleio e Olhão, concelhos onde reside 60% da população algarvia, ligando equipamentos tão importantes como o Aeroporto de Gago Coutinho e a Universidade do Algarve. Vivendo primacialmente o turismo, o Algarve necessita que as verbas dos fundos comunitários, de que destaco o atual quadro comunitário até 2027 e o PRR, sejam aplicados no sentido da diversificação da sua economia, de forma a ganhar maior escala global e maior coesão territorial entre o litoral urbanizado e o interior desertificado, conforme o Sr. Presidente já referiu aqui. Durante a crise de Covid-19, a procura do turismo desapareceu. Só com a resiliência da região e os apoios do Governo, as empresas e as famílias conseguiram sobreviver. A diminuição progressiva das portagens em curso, até à sua desejável eliminação na via do infante, constitui também um fator de competitividade acrescido para a região, uma vez que os constrangimentos da Estrada Nacional 125 são por demais conhecidos, quer pelos que residem lá, quer pelos que lá vão de férias. Sr. Presidente, o Algarve assume o Estatuto de Região em Transição, em que é que a superposição perfeita da organização administrativa da CCDR Algarve, AMAL, NUT 2 e NUT 3 contribui para um aprofundamento da descentralização das competências em curso e para um incremento das verbas recebidas no sentido da instituição da futura região do Algarve. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado
do Grupo Parlamentar do PSD, Luís Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje não deixa de ser um orgulho e uma honra poder ter aqui na nossa comissão o Sr. Presidente da CCDR do Algarve, o Sr. Dr. José Apolinário, e a quem naturalmente quero cumprimentar, felicitar também, enfim, e dizer que é uma honra poder receber aqui na nossa comissão. Não tendo eu aqui um programa do Governo do Partido Socialista para o Algarve, que já acabámos de ouvir a nossa colega Isabel Guerreiro, tenho sim algumas preocupações, eu acho que todos nós até partilhamos, relativamente àquilo que é o futuro, o presente e o futuro da nossa região. Nós sabemos que temos duas realidades completamente distintas na região do Algarve. Temos aquilo que é a zona de baixa densidade, fundamentalmente constituída pela zona de interior e pelas pontas do Algarve, quer junto ao Atlântico, quer que é do Baixo Guadiana, constituída fundamentalmente pelos municípios de Castromarim e de Alcotim, e depois temos uma realidade que tem a sua dinâmica própria, que tem a sua atividade económica, que está completamente assente do turismo. E, portanto, e aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente era, efetivamente, se verificaria com algum interesse, mais que não fosse académico e exploratório, ou se haveria possibilidades de alguma forma, o Algarve interior, de forma a combater os problemas que tem da sua interioridade, das dinâmicas de desertificação que apresenta, e de forma a que ali fossem alocados alguns investimentos que são importantes para o seu desenvolvimento, designadamente a conectividade no interior do Algarve, que é um dos desafios que efetivamente o interior do Algarve necessita de abraçar, a sua proximidade, digamos assim, aos serviços de saúde. Nós não podemos deixar de ter isto em presente, que uma pessoa, um cidadão que na freguesia de Cachopo tenha um infarte ou um AVC, entre o tempo que me dei entre chamar a ambulância e chegar ao Hospital Central do Algarve, estamos a falar de aproximadamente 1h30, que naturalmente diminui a esperança de vida, portanto, desse cidadão. Portanto, ou seja, se encontra soluções do ponto de vista até estatístico, junto do Eurostat e da União Europeia, que possam ajudar o Algarve a acelerar um conjunto de investimentos importantes e fundamentais para aproximar estas duas realidades do Algarve. E se não existem, como é que entende que nós podemos conseguir e garantir a alocação de investimentos importantes, tendo em conta esse fim? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Presidente, uma vez mais, boa tarde, cumprimentar todos os presentes e saudar a presença da Sra. Presidente da CCDR do Algarve. Bom, esta eleição, o Sr. Presidente é o último a vir, vem na sequência de um requerimento do Partido Social Democrata relativo à PPL 42, que acabou por, no final do ano, dar origem à criação da nomenclatura da Unidade Territorial de Setúbal, e ao processo que nos trouxe até aqui e à forma como disse o Sr. Deputado do PSD, à forma como em 24 horas se resolveu esta situação, com um atraso significativo, apesar da disponibilidade política de todos os partidos, era clara, do próprio Governo, que já tinha durante o processo de campanha eleitoral anunciado aquilo que iria acontecer em relação à nomenclatura da Unidade Territorial de Setúbal, e, portanto, no entanto, depois percebemos que existiram alguns, eu vou utilizar a palavra solavancos, no processo legislativo, o facto de termos passado por cima do parecer obrigatório à Associação Nacional de Municípios e também à ANAF. Bom, obviamente isto nada diz respeito à CCDR, a criação da nomenclatura da Unidade Territorial de Setúbal. No entanto, e eu creio que esse era o espírito do requerimento do Partido Social Democrata, passava muito pela lógica de
ao auscultarmos todos os presidentes do CCDR, perceber se numa altura em que fizemos esta alteração que permitiu a criação da NUT de Setúbal, se Vossa Excelência e a CCDR do Algarve foram auscultadas, não relativamente à NUT de Setúbal, obviamente, mas para perceber se eventualmente na região do Algarve existiria alguma necessidade ou alguma premência para a criação de alguma nomenclatura. Essencialmente, eu creio que era este o espírito que estava no requerimento do PSD e que eu gostaria de ouvir também. Já percebemos, não vale a pena estarmos aqui a chover sobre o molhado, a explicar a situação do processo. O Sr. Presidente certamente também já o conhece, já falámos com todos os presidentes do CCDR, já percebemos aquilo que foi feito e o que não deveria ter sido feito, mas agora perceber essencialmente se foi auscultado durante esse processo, ou seja, durante o período em que se estavam a preparar o envio das novas nomenclaturas ou da nova redefinição e reorganização administrativa para o Eurostat, se Vossa Excelência foi auscultada nesse período, se emitiu algum parecer, se foram auscultados os concelhos, os municípios, no sentido de tentar perceber se o Algarve sentiu que ficou de fora ou que nem sequer era enquadrável neste momento para o Algarve mexer nas nomenclaturas de unidade territorial. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 3 intervenções, portanto terá até 9 minutos para a sua intervenção final. Muito obrigada. Muito obrigado ao Sr. Deputado, obrigado à Sra. Presidente. Primeiro, agradecendo as perguntas, sobre a intervenção da Sra. Deputada Isabel Guerreiro, dizer que nós, porque neste momento temos um reforço das verbas atribuídas ao Programa Regional que temos que executar até 2029, portanto, no Programa Regional Algarve 2030, nós iremos contratualizar um pacto com a Comunidade Intermunicipal AMAL, delegando na AMAL um conjunto de intervenções, tendo em conta indicadores que foram negociados no âmbito do Programa Regional, sobretudo centrados nas políticas de proximidade. Na nossa perspectiva, nós iremos procurar focar na CCDR aquilo que são intervenções de âmbito supramunicipal, no âmbito da dinâmica de interesses regionais, e articular e protocolar com a AMAL, com a Comunidade Intermunicipal, aquilo que são projetos de nível intermunicipal e municipal. Sem prejuízo de, em alguns desses projetos, trabalharmos em conjuntos. Enfim, o exemplo que citou em termos de mobilidade urbana sustentável é um desses exemplos, mas também medidas de coordenação em termos de combate ao insucesso escolar, que envolve medidas da área da educação com os municípios, ações tendo em vista aumentar as qualificações. Nós temos um enorme desafio pela frente em termos de qualificações. O nosso alinhamento com o pilar social europeu é frágil e, portanto, só para dar um título de exemplo, nós temos 33% da população trabalhadora entre os 30 e os 34 anos com uma formação equivalente ao ensino superior ou de cursos técnicos de início do ensino superior, como os chamados CETESPs, ou a população estudantil entre os 18 e os 24 anos que frequenta o ensino superior é da nossa região de 24,5%, e, portanto, temos enormes desafios, o que implica aqui reforçar também com a Universidade e com o Politécnico a capacidade de oferta, e isso só é possível fazer em articulação com os municípios. Só podemos ter um campus da Universidade em Portimão se tivermos a concertação com o município de Portimão. De outra forma, não é possível, digamos, concertar essas intervenções. Depois, e, portanto, iremos contratualizar com base num documento e com base nestas premissas. Quanto ao Sr. Deputado Luís Gomes, a quem quero também saudar, vamos ver, nós não temos competência de iniciativa política, portanto, só posso dar comentário do ponto de vista técnico. O que eu posso dizer é o seguinte: em relação ao Programa Regional 2030, nós temos que conjugar as verbas geridas no FEDER com as verbas do PEPAP, da agricultura. E a nossa expectativa é que possa haver maior concertação
no sentido que as verbas do PEPAC possam ter uma especial incidência também em medidas para a agricultura extensiva, em medidas em relação ao interior, e esse é um processo sobre o qual estamos focados e mobilizados. Em segundo lugar, partilhamos naturalmente a preocupação levantada sobre a conectividade. Quer no Barrocal, quer no interior da região, temos zonas com frágil acesso à conectividade e, portanto, não é possível levar pessoas ou empresas ou atividades para o interior sem melhorar a conectividade. Nós, no programa regional, mobilizámos 15 milhões de euros para cobrir as zonas que não ficarem, digamos, com uma conectividade resultante do concurso 5G. E, portanto, é um processo que está identificado como tipologia de elegibilidade no programa regional para melhorar a conectividade, nomeadamente no Barrocal e no interior. Quanto aos exemplos que deu sobre serviços de interesse geral, bom, o Sr. Deputado Luís Gomes tem, enfim, é deputado, mas na sua intervenção cívica e académica já no passado também participou em alguns projetos que foram projetos estruturantes na região. Há 20 anos, a equipa da CCDR liderou um projeto de aldeias de regeneração urbana e nós temos vindo a procurar trabalhar o conceito de aldeias inteligentes, porque os serviços de interesse geral vai obrigar a termos naturalmente em Cachopo, para dar um exemplo, mas também podíamos falar de Mexial, de Paris, quer dizer, só para dar aí três pontos próximos. Nós temos que conseguir criar aqui, entre o digital, os serviços de interesse geral, portanto, acessibilidade suficiente para que haja condições em termos de resposta do serviço de interesse geral. E, digamos, esse é um trabalho que queremos fazer em concertação com os municípios. Há municípios que têm um trabalho mais desenvolvido, sei lá, Lolé tem feito grandes investimentos no interior, estou a citar Crença, Alto, mas há municípios que ainda têm que fazer mais esse trabalho em termos de interior. E, portanto, o que queria dizer ao Sr. Deputado é que, naturalmente, o nosso foco foi garantir que o programa, os fundos FEDER permitissem garantir a elegibilidade de um conjunto de investimentos que são dentro de acordo àquilo que é, enfim, como nós conhecemos a região. Quanto à questão se tecnicamente podíamos fazer aqui uma subdivisão. Assim, eu acho que conhecemos ambos o território. Portanto, ou íamos ao nível das freguesias, porque assim, Castro Marim, temos Azinhal e Odeleite, mas do outro lado temos a altura. Lolé, que é um concelho com maior pujança financeira da região, tem um Triângulo Dourado, mas, por outro lado, tem a Mexial, bem lá no interior. Bom, vamos ver, eu julgo é que o que nós temos que fazer na região, qualquer que sejam os protagonistas, seja na CCDR, seja nos municípios, seja nas freguesias, é procurar conjugar os verbas disponibilizadas para a região e dar uma intervenção positiva em relação ao interior. A nossa ideia de ITI Água Paisagem, e estou à vontade porque era um projeto que já vinha em curso quando eu cheguei à CCDR, só o que fizemos foi dar-lhe mais músculo e mais consistência, focando em termos de água e paisagem, é um exemplo nesse sentido, porque esse projeto nasceu da sociedade civil, nasceu das associações de desenvolvimento local, quando apontaram para a ideia do cordão verde, mas é um exemplo nesse sentido. E, portanto, temos ali, o que temos concertado com o Alentejo é tentar fazer aqui projetos mais centrados também na investigação. Nós vemos com muito interesse a maior atenção que a Universidade está a dar à possibilidade de desenvolver um centro de investigação em Castro Marim, por exemplo, ou em Sagres, ligado às questões do conhecimento do mar, porque se subirmos um bocadinho mais, em Mértola, foi possível, com a Universidade do Porto, fazer um investimento estratégico em termos de biodiversidade, que é o CIBio, que coloca lá um conjunto de investigadores que, digamos, estão a transformar também o território nessa matéria. Portanto, o que temos que fazer em conjunto é também, olhando para o território, como é que podemos fazer essas mudanças com os meios que temos à nossa disposição. Ao Sr. Deputado Bruno Nunes também dizer, portanto, o seguinte, portanto, o que nós fizemos foi participar e dar opinião no Conselho de Concertação Territorial no dia 22 de janeiro de 2022 e, repito, eu julgo que as correções das assimetrias no contexto da região têm que ser assumidas dentro da região. Não me parece que seja necessário fazer essas subdivisões internas.
Temos que fazer é mais de política de proximidade, delegando nos municípios e nas freguesias aquilo que podem fazer com mais qualidade em termos de proximidade, deixando à CCDR mais um papel de planeamento e articulação nessas políticas de proximidade. E sim, como eu disse no início, nós somos uma região apontada nesse 8º relatório da coesão da Comissão Europeia como uma região que está numa chamada armadilha de desenvolvimento. Isto é, está há 20 anos entre os 75% e os 100%. E como disse há pouco, subiu muito no início portanto, na primeira década deste século, até 2009, caiu com a crise, voltou a subir até 2019, voltou a cair, portanto, o que só mostra a importância, digamos, a importância dos serviços e dos serviços do turismo na economia, o que importa mais a diversificação, mas o foco aqui tem que ser mais colocado na inovação, na coesão territorial, e é isso que procuraremos fazer, pelo menos enquanto desempenhamos estas funções. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a intervenção, as explicações e também a presença e seguramente que os meus colegas deputados não se vão ficar chateados comigo por eu lhe adiantar aqui uma informação, uma vez que fez tanta referência aos seus deputados do Algarve. Eu tenho que o dizer. Nesta 13ª Comissão, nós temos o nosso plano de atividades, visitas de estudo a territórios. E a primeira que fizemos foi precisamente a Terras de Trás-os-Montes, e a segunda que iremos fazer está prevista, mas depois será também comunicada a nossa presença no território de Vossa Excelência, mas o contacto é feito com as comunidades intermunicipais, depois com as autarquias. Declaramos com todo o gosto como costumamos fazer. Muito bem. Pronto. Não. Será. Está previsto em maio, sim. Mas ainda estamos a... Só para dizer que a semana passada estivemos a reunião anual da Comissão Europeia com as autoridades de gestão dos fundos, não é? Sim. Fizemos, a própria responsável disse, bem, isto são projetos bons, portanto, o Sr. Presidente só escolhe os bons projetos. Disse, eu tenho que vender bem o meu dinheiro. Pronto, e é isso mesmo que nós também iremos fazer, está no âmbito da nossa visita, é também vermos os bons projetos e tomarmos esta, e os pontos críticos, e tomarmos conhecimento com esta realidade. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente, portanto, interrompemos mais uma vez, julgo que deve estar lá fora, pela proximidade da hora, o Instituto Nacional de Estatística, para podermos dar continuidade. Portanto, peço também que não saiam, eu acompanho.